Olá amigos, olá amigas, muito bom dia. Eu sou o Nelson Leite. O nosso assunto de hoje se inicia por uma questão. Qual é a questão? O seu setor ou segmento está destruindo a lucratividade? Não? Bem, a pergunta é simples, mas a resposta ela contempla alguma complexidade, até porque não estamos acostumados a fazer esse tipo de reflexão. Mas a verdade verdadeira, meus amigos, é que quando os concorrentes adotam as mesmas estratégias de forma apenas intuitiva, voluntária, entusiasmada pela moda ou premida pelas necessidades, os concorrentes se envolvem sim em uma competição de soma negativa que, em vez de produzir lucros, destrói a lucratividade de todos. Quer exemplos? Sim, temos agora recente a estratégia de oferecer uma experiência omnichannel atraente. Ela se tornou, como sabemos, a vanguarda do varejo. Mergulharam de cabeça. O que um fazia, outro também fazia, todos fizeram ou estão fazendo. Claro que houve uma necessidade intensa, então uma corrida louca devido à Covid, lojas fechadas, sobrando então poucas alternativas para se fazer caixa. Ok, isto realmente aconteceu e foi necessário, mas agora passada a intensidade, muitos ainda se concentram na tecnologia para criar a percepção de inovadores e não na criação de valor para o cliente. Outros estão virando esta página e estão concluindo que o Omnichannel ainda não é atraente, nem mesmo é tão necessário ou tão fundamental como se chegou a pensar. Por quê? Porque seus impulsionadores de valor, suas alavancas de valor, necessitavam e necessitam de outros investimentos antes do Omnichannel. A McKinsey, em seus relatórios, nos tem apontado até com alguma insistência que esforços fortuitos em Omnichannel, esses voluntaristas, sem um devido planejamento ou cuidado, podem sim destruir valor. Porém, a verdade verdadeira também é que esse comportamento de soma negativa, ele não se deu apenas em relação à estratégia de oferecer Omnichannel. Por exemplo, muitos varejistas desejavam e desejam oferecer experiências personalizadas, e elas se transformaram numa aposta firme para algumas marcas. Acontece que a personalização pode ser menos relevante, bem menos relevante, onde a acessibilidade e a conveniência são mais importantes para o cliente. Este é o valor que ele deseja. Então, várias empresas, por não terem considerado seus impulsionadores de valor, suas alavancas de valor, em outras palavras, suas vantagens competitivas, hoje essas empresas estão com investimentos fragmentados. E para continuar competindo, vivem sob pressão aguda em suas margens, na sua lucratividade, e próximas de caírem ou já caíram numa espiral descendente e destruidora de valor. Mas felizmente há estratégias que promovem a competição de soma positiva. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que as estratégias de soma positiva, em vez de atrair clientes em detrimento do lucro, essas estratégias atraem clientes pela criação de maior valor ou maior eficiência operacional. Que vem a ser o quê? Vem a ser adicionar valor ao que está sendo oferecido sem adicionar custo na mesma proporção. Ou de reduzir custos sem reduzir na mesma medida o valor oferecido. Claro que há um nome para isso. O nome dessas fontes de crescimento lucrativo chama-se vantagens competitivas sustentáveis. Porque os concorrentes não conseguem copiá-los de imediato, exceto a um custo maior, muito maior. No entanto, temos um probleminha aqui. Muitos executivos entendem de forma totalmente equivocada o conceito da vantagem competitiva e sua importância para a lucratividade de médio e longo prazo. Muitos acham que detêm a vantagem competitiva por terem mais lojas que os concorrentes, vendedores mais treinados, ou ainda a qualidade superior em seus serviços e produtos.
Na verdade, nenhuma dessas características representa uma vantagem competitiva, a menos que possibilite essa empresa entregar valor de forma mais econômica que a concorrência. Até porque oferecer aos clientes uma oferta mais atraente mediante a aceitação de uma margem de lucro menor que a dos concorrentes pode ser uma vantagem de vendas, mas não uma vantagem competitiva sustentável. E qual a lição que fica? Bem, é importante, meus amigos, minhas amigas, nos convencermos definitivamente que cada ponto de participação de mercado, ganho pela redução de margem, seja pelo oferecimento de preços mais baixos ou por incorrer em custos mais elevados, invariavelmente irá reduzir o valor das vendas efetuadas. Por quê? Ora, porque os concorrentes não vão estar batendo palma, eles irão retalhar. É provável que o façam, eliminando assim, ao menos parcialmente, qualquer ganho nas vendas. Isso acontece hoje com o Omnichannel em boa parte das empresas que antes vendiam marcas e hoje vendem preços. Claro está que o objetivo final, então, de qualquer planejamento estratégico não deve ser atingir ou mesmo sustentar volume de vendas, mas construir e manter vantagens competitivas sustentáveis. E, neste caso, a lucratividade e a participação de mercado virão como consequência. Vamos ser diretos. Como é que uma empresa pode alcançar vantagem competitiva sustentável? Às vezes, por sorte. Por exemplo, a vantagem competitiva pode decorrer da empresa ser a primeira a agir em função de uma ideia nova. Então ela obtém patente, escala, etc, etc. Porém, frequentemente a vantagem competitiva ocorre pelo gerenciamento eficiente da cadeia de valor da empresa. Por exemplo, Michael Porter cria 3 estratégias para as empresas alavancarem ou alcançarem vantagens competitivas sustentáveis, e todas elas baseadas no posicionamento. A estratégia de posicionamento baseado na necessidade, a estratégia do posicionamento baseado na variedade, a estratégia do posicionamento baseado no acesso. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar lá pela primeira, a estratégia do posicionamento baseado na necessidade. Essa estratégia ocorre quando a empresa atende apenas às necessidades de um segmento ou nicho de mercado. Assim, ela adequa suas operações para atender às necessidades específicas próprias desse segmento de um modo mais eficiente em custo. E devido a essa vantagem competitiva sustentável, agregam muito valor à sua marca. Temos exemplos mundiais, por exemplo, a Adidas, que, como sabemos, vai além da fabricação e comercialização de tênis. Vai além, muito além. Eles vendem um estilo de vida para o seu nicho, e aí inclui esportes, agasalhos, mochilas, torneios, clubes de futebol e assim por diante. Outro bom exemplo aqui no Brasil são as empresas de cosméticos, como a Natura, Boticário, que ao criarem vantagens competitivas sustentáveis, atraem um mercado fantástico e agregando um baita valor às suas marcas. Mas há exemplos menos ambiciosos, não nacionais ou mundiais. Veja no seu bairro, determinada mercearia, determinado café, determinado restaurante, serviços médicos e assim por diante. Segunda estratégia, a estratégia de posicionamento baseado na variedade. Temos essa estratégia quando a empresa compete em segmentos por meio de atividades selecionadas, incluindo aí aquisições ou alianças com parceiros estratégicos, o que lhe dá uma vantagem por custo compartilhado ou por diferenciação. Um bom exemplo que temos aqui no Brasil é a Magazine Luiza, que de 2020 até agora, 2021, em plena pandemia, ela comprou mais de 20 empresas. Ela está bem na linha do Amazon, do Alibaba. Só para vocês terem uma ideia e confirmar a minha informação, ela comprou empresas como a Estante Virtual, que vem a ser um site de livros, a Inlocomedia, que é uma empresa de tecnologia em publicidade. Ela comprou a Still the Look, que trata de moda e beleza, comprou a Kabum e a Netshoes, entre outras. Temos outros bons exemplos. As grandes redes de moda e Cameba, elas fazem parcerias com agências de styling, de publicidade, indústrias private label, etc, etc.
Muito bem. Terceira estratégia, a estratégia de posicionamento baseado no acesso. Essa estratégia ocorre quando a empresa amplia ou reduz alcance geográfico para conquistar vantagem competitiva. Exemplos: as microcervejarias, que muito embora lutem para sobreviver, elas têm se multiplicado e prosperado ao adotar uma estratégia geográfica diferenciada. E qual é ela? Bem, as microcervejarias se valem de uma armazenagem local valiosa e da promoção boca a boca para operar negócios pequenos, porém lucrativos. Outro bom exemplo dessa estratégia são as indústrias artesanais de embutidos, com sabores e tratamentos que são ancorados nas tradições dos seus consumidores e que muitas vezes preferem ser muito mais local e regional que nacional. Então, essas empresas, elas se valem, claro, da armazenagem local, das suas matérias-primas, dos seus produtos acabados, e assim, devido ao giro, reduzem custos de câmaras frias, de caminhões frigorificados, e, claro, se vale ainda da promoção boca a boca. Tudo isso, meus amigos, minhas amigas, as ajuda a operar com preços competitivos, concorrendo e vencendo muitas vezes as grandes empresas nacionais de embutidos. Sim, meus amigos, minhas amigas, o mundo gira e os negócios giram mais rápido ainda. Era este o assunto. Obrigado pela atenção. Até lá!